Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa disciplina de silvicultura, na forma EAD, ensino à distância, continuar com as nossas aulas remotas. E hoje a gente vai ver o conteúdo classificação das florestas. Em relação à classificação das florestas, elas podem ser divididas quanto à origem, quanto à composição, à função, à idade e à espécie. Aqui só a título de curiosidade, as florestas podem ser classificadas também como ombrófilas. No caso, ombrófilas é quando na floresta chove o ano todo, não tem uma estação seca definida. Já elas também podem ser estacionais. Nessas estacionais já tem uma estação seca definida e também tem estações secas e chuvosas. Nas ombrófilas, ela tem grande incidência de chuvas nessas localidades, floresta densa, propiciando assim uma vegetação bem perene e as folhas elas são mais largas. E a floresta ombrófila ela pode ser dividida também em densa, que é conhecida também como uma floresta pluvial tropical ou floresta amazônica e floresta atlântica, tá certo, pessoal? Já a floresta estacional é uma formação vegetal constituída por árvores de médio e grande porte, e elas não são muito espaçadas e estão adaptadas às transformações características de cada estação climática. Ela tem pelo menos 3 estações de seca, no caso, as florestas estacionais. E em relação à perda de folhas na seca, como é que a gente pode falar aqui? Tem as florestas perennifolia, que são chamadas também de sempre verde, perda de 0 a 20%, então mal perde folha durante essa estação seca. Tem as semideciduais tem uma perda de 20 a 50% e as deciduais, uma perda de 50 a 100%. Aqui, como vocês podem ver, são os tipos de florestas. Nesse caso, tem a floresta A, uma foto aérea, estrutura interna e perfil da vegetação nas áreas. No caso aqui tem a floresta estacional, decidual. Você vê que tem como se fossem uns buracos, né, que perde muita folha. Já aqui na B tem a floresta estacional semidecidual. Aqui no caso já perde menos folhas. E na C, a floresta estacional decidual, floresta ombrófila. Você vê que está mais preenchido aqui por vegetação. E a floresta D, que é estacional semidecidual ombrófila, que já é também uma floresta com mais preenchimento, com menos perda de folha. No caso aqui, em relação às florestas ombrófilas, a gente pode citar as araucárias, são bem conhecidas. As perennifólias, a gente pode citar as coníferas, as semideciduais, pau-brasil e pau-d'arco amarelo, e as deciduais, a gente pode citar aqui a faveira e o angico vermelho. Aqui é um caso de floresta estacional semidecidual. Como vocês podem ver, é um ambiente com relevo pouco movimentado, mostrando a presença de remanescentes da floresta estacional semidecidual, na qual se percebe a perda de folhas na vegetação. Então, aqui tem algumas perdas de folha na vegetação. Não é tão grande como a decidual, mas há uma perda de folha. Então, as florestas estacionais semideciduais, elas foram classificadas anteriormente como subcaducifólias, que são formações de ambientes menos úmidos do que aqueles onde se desenvolve a floresta ombrófila densa. Aí, no caso aqui, em geral, elas ocupam ambientes que transitam entre a zona úmida costeira e o ambiente semiárido. Daí porque essa vegetação também é conhecida como mata seca. Então, essa floresta estacional semidecidual é também conhecida como mata seca, quase que totalmente substituída pela cana-de-açúcar e culturas diversas. Então, vamos continuar aqui, em relação à origem. Eu falei ali naquele primeiro slide que as florestas elas são classificadas em relação à origem. A origem, ela pode ser natural, floresta primária, ou pode ser natural como floresta secundária. No caso, a floresta primária,
ela tem um ecossistema florestal que não sofreu agressão interna. Então, ela é também conhecida como mata virgem ou floresta clímax, em que a floresta primária é aquela que nunca foi tocada, ou que sofreu pouquíssima intervenção pelo homem. Então, não apresenta alterações na sua estrutura como um todo e em sua população animal e vegetal. No caso aqui, parte das florestas, elas são primárias e podem ser encontradas em algumas partes da Amazônia. Já as florestas naturais secundárias, elas são naturais, mas é uma floresta ou mata que se tem recultivado após uma grande perturbação, como fogo, corte de madeira ou devido a algum vento por um período longo, o suficiente para que os efeitos dessa área sejam prejudicados. Então, essas áreas foram temporariamente usadas para agricultura ou pastagem, com uma grande perturbação do meio, seja com fogo, corte, como eu já disse, e aí foi abandonada. Ela se reconstitui parcialmente após a derrubada da floresta primária, mas no caso ela se reconstitui sozinha, leva anos e anos e anos, tá certo? Aqui, pessoal, é uma reportagem sobre o Brasil, que foi responsável por 1/3 da perda de florestas virgens no mundo em 2019, diz o relatório. Então, nessa reportagem, vem dizendo aqui que de janeiro a dezembro de 2019, o Brasil ele perdeu cerca de mais de 1.360.000 hectares de floresta tropical virgem. Então, é 1/3 do que foi perdido em todo o planeta, segundo um relatório do Global Forest Watch, que é uma organização que mantém uma plataforma online e monitoramento de florestas. No caso, as florestas primárias ou virgens, por serem mais antigas, elas têm mais diversidade de espécies e armazenam mais carbono e são consideradas essenciais no combate à mudança climática, especialmente as tropicais. Então, aqui, a título de curiosidade, se vocês quiserem ver essa reportagem, está aqui o link que vocês podem clicar e ver melhor sobre essa reportagem. Aí eu tinha falado lá, a origem, né? Então, as naturais, elas podem ser florestas primárias, que são as virgens, e a floresta secundária. E agora, ela pode ser artificial também, que é a floresta plantada, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então, eu não vou me estender muito. Só para relembrar aqui, é uma diminuição da pressão sobre as florestas nativas, já que a gente tem as florestas plantadas, principalmente a de eucalipto e de pinos, como eu já disse nas aulas passadas. Tem um reaproveitamento de terras degradadas pela agricultura, além do sequestro de carbono, que aí aumenta a quantidade de oxigênio e diminui o efeito estufa, proteção do solo e da água por conta dessa vegetação, então diminui muito a erosão do solo, a perda de nutrientes e de solo, os ciclos de rotação mais curtos em relação aos países com clima temperado e uma maior homogeneidade dos produtos, facilitando assim a adequação de máquinas na indústria. E tem todos aqueles produtos, né, madeira e também os comestíveis, tá certo? Em relação à composição, a gente já falou sobre a origem, vamos para a composição. Tem a floresta pura e a mista. No caso, a floresta pura, ela é homogênea e ela tem uma frequência de uma espécie ou predominância acentuada de mais de 80% a 90%. Então, ela tem uma predominância de uma espécie na sua floresta. Já a floresta mista, ela é heterogênea. Ela tem várias espécies na sua floresta, que é formada por mais de uma espécie com ocorrência frequente. Então, nesse caso aí, a floresta mista, ela não se enquadra em um tipo específico de vegetação, porque ela reúne diversas composições arbóreas, ou seja, ela corresponde a uma área de transição. No caso da floresta ombrófila mista, que é muito conhecida, apesar desse nome diferente, ela é de muito conhecimento dos brasileiros, mas, por outro lado, ela também pode ser chamada de mata de araucária, que vocês até apresentaram lá naquele dia, né? Sobre essa cultura. E ela está localizada mais preferencialmente, precisamente no sul, mas ela também abrange parte do estado de São Paulo. Como o próprio nome já indica, as espécies mais proeminentes é a araucária
que é uma árvore cujas folhas elas são espinhentas e o fruto oferece um pinhão, que também pode ser utilizada na culinária, principalmente em pratos vegetarianos e pratos veganos. Então, quanto à composição, floresta pura e floresta mista. Quanto à função, a floresta pode ser de proteção, de produção e de uso múltiplo. Em relação à proteção, ela é destinada à proteção dos mananciais, no caso aqui água e solo, sem considerar como função a produção de madeira. Então, essa parte de produção de madeira não vai para a floresta de proteção. É como o nome já diz, é mais para proteger realmente o meio ambiente, as florestas. E tem o equilíbrio florestal e podem ser naturais ou plantadas. Não só porque da proteção não pode ser artificial, sim. As florestas de proteção, elas podem ser naturais ou plantadas, tá certo? Aqui é um manualzinho de proteção e fiscalização do governo do estado de São Paulo, que vocês podem acessar e ler um pouco mais sobre essas florestas de proteção. Em relação à função da floresta de produção, ela já está mais ligada a produtos florestais madeireiros e não madeireiros, como a gente já viu nas aulas passadas, né? No caso, o açaí, aí tem os produtos madeireiros, que são os moveleiros, que vão para as indústrias, e também tem a floresta de uso múltiplo, como o nome já diz, múltiplo, né? Pode ser na recreação, pesca e pague, caça, produção de água, criação de animais, proteção, extração de madeira, entre outros produtos. Então, a floresta, ela não tem só a função de produção, ela tem a função também de proteger o meio ambiente, tem a parte de proteção, e a floresta também tem vários usos múltiplos, né? Como a recreação, pesca, entre outros. Aqui, no caso da floresta, em relação à idade, a gente já falou isso nas aulas passadas, mas só para relembrar aqui, ela pode ser floresta do povoamento florestal equianos e inequianos. Lembra lá que a gente falou que os equianos, eles são mais... são aquelas plantas que elas estão com a mesma idade, mais ou menos com a mesma idade, então é mais homogêneo. Isso aqui acontece mais em floresta plantada. Já em equianes, são aquelas florestas que não são plantadas, são as naturais, que tem aquela diferença de idade, tá certo? E em relação também às espécies, para finalizar aqui. Em relação às espécies, elas podem ser exóticas ou podem ser nativas. No caso, as exóticas, a gente viu um pouco nos seminários, né, nas aulas presenciais. Então, a gente falou lá do eucalipto, do pinus, da acácia, teca, mogno africano, cedro australiano. Então, aqui, planta de eucalipto, pinus, acácia, teca, mogno africano, que eu já passei para vocês várias lives falando sobre isso, que é uma planta que está sendo bem produzida aqui no Brasil por conta exatamente da adaptabilidade dela ao clima. E também o cedro australiano. Todas essas plantas são exóticas, então elas não são do Brasil. Já aqui, em relação ao mogno africano, ela se torna investimento de longo prazo para produtores brasileiros. Vocês podem assistir aqui, foi uma reportagem do Globo Rural, que eu até postei para vocês no grupo do WhatsApp, em que vocês podem entender um pouco mais sobre o que é essa planta tão cultivada e tão promissora aqui no Brasil. Tem um videozinho de 21 minutos, vocês podem ver rapidinho e entender um pouco mais sobre o mogno africano. E aí as espécies nativas, eu vou citar só algumas, que a gente vai falar ao longo do curso, mas tem aqui a seringueira, que tem o látex, o paricá, o sabiá e a araucária. Além dessa, tem a faveira, açaí, angico, e a gente vai ver ao longo do curso, tá certo? É isso, pessoal. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou lá no Classroom. Vocês podem mandar e-mail e também podem interagir na sala de aula virtual. Bom dia a todos.